Estamos hoje encerrando aqui o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. O item hoje 15, né? Continuando a instrução dos Espíritos, perdão das ofensas. Item 15. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe, porque se sois duros, exigentes, inflexíveis, se tendes rigor mesmo por uma ofensa leve, como quereis que Deus esqueça que cada dia tendes maior necessidade de indulgência? Ai daquele que diz, eu nunca perdoarei, porque pronuncia sua própria condenação. Quem sabe, aliás, se descendo em vós mesmos, não fostes o agressor? Quem sabe se nessa luta, que começa por um golpe de espinho e acaba por uma ruptura, não iniciastes o primeiro golpe? Se uma palavra ofensiva, se não vos escapou? Se usastes de toda a moderação necessária? Sem dúvida, vosso adversário errou em se mostrar muito suscetível, mas é para vós uma razão para serdes indulgentes, de não merecer a censura que lhe endereçais. Admitamos que fosse realmente o ofendido. Numa circunstância, quem diz que não envenenastes a coisa por represálias e que não fizeste degenerar em querela séria aquilo que teria podido facilmente cair no esquecimento? Se dependia de vós impedir-lhe as consequências, e se não o fizestes, sois culpados. Admitamos, enfim, que não tendes absolutamente nenhuma censura a vos fazer, e com isso não tereis senão maior mérito em vos mostrar clementes. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas dizem de seus adversários, eu lhe perdoo, enquanto que interiormente experimentam um secreto prazer do mal que lhe acontece, dizendo para si mesmas que ele não tem senão o que merece. Quantos dizem, eu perdoo, e que acrescentam, mas não me reconciliarei nunca, não quero vê-lo pelo resto da vida. Está aí o perdão segundo o Evangelho? Não. O verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. É o único que vos será contado, porque Deus não se contenta com a aparência. Ele sonda o fundo dos corações e os mais secretos pensamentos. Não se lhe engana com palavras e vãos simulacros. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor é sempre um sinal de rebaixamento e de inferioridade. Não ouvideis que o verdadeiro perdão se reconhece pelos atos, bem mais que pelas palavras. Paulo, apóstolo, em Leão, 1861. E conosco aqui hoje, para nos facilitar e auxiliar também na reflexão do nosso estudo, nossa querida amiga Gisele Eleutério. A vocês aqui presentes, aos que nos acompanham pelas redes sociais, eu desejo bons estudos, boas reflexões. Boa noite a todos. Boa noite aos internautas. A gente está dando continuidade ao livro, né, ao estudo do Evangelho. Eu já falei isso aqui anteriormente, quando Allan Kardec escreve o livro, ele escreve de uma forma extremamente didática, né? Então a gente tem o capítulo 6, que é o Cristo Consolador. E aí os 7, 8, 9 e 10 são capítulos voltados para bem-aventuranças. Quando a gente cai no 11, a gente já cai no amar ao próximo com a si mesmo, né? Então ele vem com uma didática extremamente organizada para que a gente possa compreender qual é essa consolação que ele nos traz no capítulo 6 e como que são esses balizamentos que ele vai nos dando, nos propondo a partir do Sermão do Monte. Todos nós conhecemos o Sermão do Monte, que é um sermão em que ele vai colocando, né, bem-aventurado, feliz aquele que conseguir determinada virtude.
E aí ele vai falando das virtudes, ele começa pela humildade, passa pela mansidão, né? Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os aflitos, que ele fala do nosso, né, da nossa posição em relação ao sofrimento. E ele vem trazendo as bem-aventuranças. Eu já falei isso também outras vezes aqui. As bem-aventuranças sempre têm dois momentos: bem-aventurado o, né, o humilde, por exemplo, e aí depois tem uma condição e tem um resultado. A nossa bem-aventurança da noite é bem-aventurados os misericordiosos. E aí, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Então é uma convida, e é um convite, é uma mão dupla. Ele deixa bem claro: sede misericordioso, porque você também obterá a misericórdia divina. A gente faz essa menção da misericórdia o tempo todo em que nós rezamos o nosso Pai Nosso. É uma oração universal, várias religiões usam o Pai Nosso, e o Pai Nosso, ele deixa muito claro essa bem-aventurança. Quando a gente fala no Pai Nosso: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Então nós já deixamos claro o nosso compromisso com essa bem-aventurança. Perdoai-me, porque eu erro, mas eu também me comprometo a perdoar as ofensas sofridas. E isso então, né, é um compromisso que a gente faz, da gente de fato fazer esse exercício diário do perdão. A pergunta 886 do Livro dos Espíritos pergunta assim: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? E a resposta são 3 itens: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e C, perdão das ofensas. Então, quando a gente fala de caridade, a gente está falando desse combo, do meu compromisso com o bem, da minha tolerância com a imperfeição do outro e com a minha capacidade de perdoar quando eu for ofendido exatamente pela imperfeição do outro. E aí, se a gente pensa na benevolência, é ser bom, é o ato de empatia com o outro. É o ato de olhar o outro com amor, com compaixão, com simpatia, né? Com piedade. Isso é benevolência. É tentar ser bom. Indulgência é exatamente o que essa passagem nos cobra, nos pede e nos orienta. Indulgência não é nada mais do que tolerância com as imperfeições dos outros. Se eu consigo tolerar, se eu consigo ter paciência, se eu consigo ter compreensão e muitas vezes compaixão, eu consigo finalmente chegar no C, que é o terceiro, que é o perdão das ofensas. Então, quando a gente fala do combo caridade, né, que é uma das premissas que a gente mais busca, é um dos nossos principais objetivos, que a gente consiga de fato ser caridoso, ser bom integralmente, ser compassivo integralmente, com paixão, estar com o outro com paixão, compreendê-lo que tanto ele quanto eu somos imperfeitos, tanto ele quanto eu cometemos erros diariamente, porque nós temos inúmeros vícios de caráter. Então, se eu tenho essa consciência que todos nós, no nível evolutivo que nós nos encontramos, que é no nível evolutivo de provas e expiações, se nós estamos todos nesse nível, é porque nós ainda erramos muito. E se na própria oração do Pai Nosso eu peço misericórdia, mas eu me comprometo a perdoar as ofensas sofridas. E o texto, né, das bem-aventuranças, que é o nosso capítulo 10, que quem está vindo a casa
toda semana está acompanhando o estudo desse capítulo, ele vem falando das bem-aventuranças da misericórdia e ele começa a fazer subitens. Reconcilia-te com os adversários. Não julgueis a fim de que não sejam julgados, né? Então vocês já viram, teve a passagem do arqueiro, né? Que a gente sempre vê o defeito do outro, né? Mas não, a gente não consegue ver o nosso. E aí o texto vem seguindo com o perdão das ofensas e termina agora com essa última passagem, que a gente vai terminar hoje, para que chegue finalmente a indulgência, concluindo esse capítulo, né? Então, quando a gente fala do perdão, a gente acaba pensando na série, e aí é tão estratégico Allan Kardec que ele coloca bem-aventurados misericordiosos, porque para eu ser misericordioso, eu tenho que ter outras virtudes que as outras bem-aventuranças me trouxeram. Para que eu possa me colocar no lugar de perdoar, eu tenho que ter humildade. Eu tenho que ter a humildade suficiente para entender, olha, eu também erro. Olha, eu já errei muito. Eu continuo errando, apesar de todo o conhecimento que eu tenho, apesar de toda a proposta diária que a gente faz de reforma, de transformação íntima, a gente continua errando. Então, se eu tenho a humildade, então, bem-aventurados os humildes. Se eu tenho a humildade de saber que eu sou imperfeito, inconcluso, doente, eu consigo perdoar mais facilmente as ofensas que eu sofro dentro de casa, dentro da comunidade, na sociedade de uma forma geral. Bem-aventurados mansos. Bem-aventurado aquele que, apesar das ofensas sofridas, ele não se rebela, ele não entra na agressividade, porque ele compreende que, como ele também erra e o outro também erra. Então, as bem-aventuranças, elas vão nos preparando para a misericórdia. Ela vem nos preparando para que a gente possa, de fato, integralmente, o texto deixa muito claro para a gente, existem dois tipos de perdão, o que é só da boca e o do coração. Quando a gente vem se preparando com as bem-aventuranças, que é essa proposta diária de sermos, de fato, espíritos melhores a cada dia, mais virtuosos, mais caridosos, né? Então, quando a gente fala de caridade, a gente está falando de benevolência, indulgência e perdão. É um combo, como eu falei agora mesmo. Eu gosto muito do pessoal da AMENG, né, da Associação Médica Espírita de Minas Gerais. Tem um livro bom do Roberto Lúcio que fala que todos nós, quando ele fala da saúde integral, todos nós somos doentes. Todos. Todos nós estamos aqui num processo de reeducação, no processo de cura de nossas mazelas, de cura das nossas imperfeições. Se todos nós somos doentes, isso quer dizer que nós ainda não conseguimos viver a íntegra da relação criatura-criador. A gente ainda não conseguiu entender e vivenciar, apesar de já termos a lei de Deus que está na nossa consciência, nós ainda não conseguimos compreendê-la e vivê-la no nosso dia a dia. Por isso nós estamos doentes. Por isso a gente não consegue ainda viver essa conexão tão perfeita entre criatura e Criador. Então, se nós todos somos doentes, todos somos imperfeitos, fica mais fácil, dentro da minha humildade, da minha mansidão, da minha benevolência, da minha indulgência, da minha tolerância, entender que o outro erra. E quando a gente vira essa chavinha de entender que o outro erra, porque eu também erro, todos nós erramos, fica muito mais fácil o perdão. Fica muito mais fácil, né, compreender que aquele que está ali e que me ofende é o melhor que ele pode me dar naquele momento.
é o melhor que ele tem dentro de todo o processo evolutivo dele, né? Então não adianta, eu adoro jabuticaba, está em época de jabuticaba, não adianta eu gostar muito de jabuticaba e para um pé de manga querer pegar jabuticaba. Não tem jeito, a manga vai me dar manga, né? Então não adianta eu querer que o outro me dê aquilo que ele ainda não está preparado para me dar. Se ele não ainda, né, tem essa perfeição que eu gostaria que ele tivesse, ele vai me dar o que é possível. E muitas vezes vai ser agressões, sejam agressões verbais, agressões físicas, hostilidade, intolerância. Mas dentro da perspectiva que nós somos espíritos imortais, que nós já podemos ter vivido com essa pessoa outras situações e que por esquecimento eu não sei, talvez essa agressividade voltada a mim, ela tenha um sentido, né? Eu não sei como que foi as nossas relações anteriores em vidas passadas, né? Tem pessoas que você olha e a pessoa já fica aquela antipatia com você, faz, mas da onde que é isso, né? Da mesma forma que a gente tem uma facilidade muito grande de ter empatia por uma pessoa que você não viu, nunca viu antes, tem pessoas que se conhecem há pouco tempo e a gente brinca, nós irmãs de outras reencarnações, de tão prazerosa, de tão fluida que é a relação. E tem pessoas que são mais difíceis mesmo. Como nós acreditamos no processo reencarnatório, nas vidas anteriores, nós não sabemos de onde vem tanto rancor em relação a mim, né? Eu não quero usar a palavra ódio, que é uma palavra muito pesada, mas se a gente for pensar no macro perdão, nesse macro das sociedades, da onde vem tanto rancor da Palestina ali com Israel, né? Da Rússia quando a gente vai ver da Ucrânia, tem grandes rancores mobilizando grandes povos, grandes populações. O tanto de guerras que nós temos, né, na África, que é isso, né, que mobiliza tanto ódio, tanto rancor, que faz com que essas pessoas vão, de fato, ao campo de batalha. É um rancor coletivo. É uma grande dificuldade de vivenciar a indulgência, a benevolência e o perdão. Só que em macro, né? A gente tem alguns rancores rançosos, internos, nossos, em relação a alguns entes queridos, algumas pessoas, que são né? Micro relações difíceis e que gradativamente, com a minha transformação íntima, com a minha cura interior, porque eu sou doente, com a minha cura interior eu vou dando conta de lidar com essas pequeninas, né, rachaduras que a gente tem nas nossas relações. Mas a gente tem que pensar que isso num combo grande, no maciço, muitos rancores juntos provocam rebeliões. E podem provocar guerras, né? Ninguém faz guerra sozinho. A guerra, para começar, ela precisa ali do motim, aquele ódio, aquele rancor, aquela dificuldade de perdoar, ganha uma dimensão tão grande que isso se torna uma guerra, né? E para que isso não ocorra, para que isso não tome a dimensão de uma guerra, a gente tem que trabalhar no dia a dia e no micro, no individual. Primeira coisa, vigiando os nossos pensamentos. São neles que começam todos os nossos problemas com as nossas desavenças. Alguém te fala uma coisa que você não gostou, e aí você começa a remoer. Que atrevimento, que absurdo, papapá, papapá. E a gente começa a alimentar um pensamento que com certeza vai levar a rancor, a mágoa, a desavença, a dificuldade de perdão. Então, a dificuldade do perdão, ela começa exatamente nos nossos pensamentos. E quando eu consigo, então, a partir da ofensa, virar a chave imediatamente, falar, mas ele é tão imperfeito quanto eu. O que será que ele quer dizer isso comigo?
Será que ele tem razão? Né? Ele pode não estar num dia bom. Ele pode estar passando por um problema difícil que eu não sei. Vou relevar. Assim que você corta o pensamento que alimenta esse rancor, isso passa. E aí você consegue de fato viver o perdão de coração, que é o esquecimento de fato das ofensas. Obviamente nós ainda somos muito imperfeitos, e aí muitas vezes a gente vai guardar esse rancor por anos ou por existências. Por existências. Nas reuniões mediúnicas aparece muito rancores de vidas passadas, que não foram resolvidos em vidas anteriores, que foram alimentados durante décadas, centenas de anos. Quanto mais isso vai se cronificando, maior é a doença dessa pessoa, mais difícil é a cura dessa pessoa, né? Então, se a gente pensa que nós todos somos doentes, e a gente pensa que a gente precisa de cura, vamos pensar no primeiro nível de assistência, que é a prevenção. Como é que a gente previne a doença do ódio, do rancor, da mágoa? Cuidando dos nossos pensamentos. Não permitindo que pequenas ofensas diárias, um tom de voz um pouco mais alto, uma resposta mais ríspida, uma briga em família, que a gente consiga prevenir que isso se torne um rancor. E aí eu preciso trabalhar com os meus pensamentos, porque é orando e vigiando que eu consigo, pela palavra e pelos meus atos, perdoar. Eu trouxe aqui no computador, tem uma passagem, o capítulo 61 do Palavras de Vida Eterna. Ele fala, né, o capítulo chama Perdão, e aí Jesus fala, né, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O que Jesus queria dizer com isso? Que muitas vezes a gente perde por ignorância, a gente peca por ignorância, a gente erra por não conhecimento. Né? Se você foi em uma cidade que você nunca foi, chega lá, você para o carro em determinado lugar, e aí você é multado, e você fala, mas eu não sabia, desculpa, eu não sabia. Você não sabia de fato, você nunca foi lá, você não conhecia, você não sabe ler as placas, que é em outra língua. Você falou, desculpa. É o que Jesus falou, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Mas nós chegamos hoje num ponto de evolução que nós já sabemos. A lei divina, ela está em nossa consciência, e nós, pelo nosso peso de consciência que a gente fala, porque quando a gente erra, a gente já sente culpa, a gente já sente remorso. A gente fala, por que eu fiz isso? Por que eu falei mal dessa forma? Por que eu gritei? Por que eu aumentei a voz? Isso já é a lei divina nos apontando, não foi legal. E aí o texto desse capítulo 61, ele vai falar que o perdão é o santo remédio. E ele fala, toda vez que a moléstia te ameaça, recorre necessariamente aos remédios. A gente faz isso todo dia. Uma dor de cabeça, toma um remédio, uma hipertensão, toma um remédio. A gente está sempre buscando a cura e a gente está buscando um remédio para a cura. Agentes calmantes para a dor, sedativos para a ansiedade. Em qualquer embaraço físico, procura-se restabelecer a função do órgão lesado. Lembra-te, semelhante impositivo, e recorda que há pensamentos enfermos de queixas, rancor e mágoa, de prevenção e antipatia, a te solicitar adequada medicação. E aí Emmanuel nos lembra que os nossos pensamentos também adoecem. E se eles adoecem, a gente precisa de um santo remédio.
Se nas doenças físicas se nas doenças vulgares reclamas despreocupação em favor da cura, é natural que nos do espírito necessite de esquecimento para que te refaçam as forças. O perdão é, pois, o santo remédio para a mente doente na vida cotidiana. E aí, ele vai traçando algumas coisas: perdoa quantos te aborreçam, perdoa quantos te fira, perdoa agora, hoje e amanhã, incondicionalmente. E aí, ele vai falando exatamente que o perdão é o grande remédio para as nossas doenças do pensamento. Quando a gente pensa em perdão, e eu falei de vocês que a didática do Evangelho é fantástica, porque ele vai falando de uma aquisição de virtudes para que a gente possa chegar à misericórdia. E virtudes não são dons. Ninguém nasce com o dom da paciência. Ninguém nasce com o dom da benevolência, da compaixão. Ninguém nasce pronto. As virtudes, elas são conquistas. Todos nós nascemos simples e ignorantes, e ao longo de inúmeras e inúmeras reencarnações, nós nos vamos lapidando, nos curando, nos educando, a partir do momento que a gente vai angariando, conquistando virtudes. Então, virtudes são conquistas, virtudes são aprendizados. Para que a gente aprenda qualquer coisa nova, a gente precisa de tempo. Eu preciso de tempo para ficar bom em determinada coisa. Eu preciso de disciplina, de determinação, de constância e de resiliência, porque eu não vou conseguir de uma hora para outra. Então, qualquer expert em qualquer coisa, se você vai pegar um músico que toca brilhantemente piano, por mais facilidade que ele tem, e talvez a gente pode falar que ele tem um dom, ele nunca vai ser bom se ele não treinar muito. Muito. A gente pega um ginasta olímpico, que você vê ele fazendo aquelas, aquela capacidade motora fantástica, ele treina 8 horas por dia. Tem pessoas que treinam 10 horas por dia e são muito bons naquilo que fazem. Se nós queremos nos curar, para que a gente consiga de fato ser misericordioso, a gente precisa treinar. E treinar vai levar a inúmeras reencarnações. Nos foi dado inúmeras possibilidades de vinda e ida, para que a gente possa de fato conquistar as virtudes necessárias à nossa perfeição relativa. Todos nós vamos chegar um dia a essa perfeição relativa. Todos, sem exceção. Porque é quando a gente fala, sede perfeitos como vosso Pai Celestial. Isso é um determinismo evolutivo, nós somos determinados à evolução. Uns podem passar uma reencarnação inteira sem caminhar muito, mas nós nunca vamos retroceder. Todos nós, hoje, nesse momento, somos a nossa melhor versão. Todos nós, hoje, somos tudo que a gente conseguiu angariar e conquistar e se curar ao longo de inúmeras reencarnações. E isso me dá, ao mesmo tempo que é de um intenso otimismo, nós estamos muito melhores do que nós já fomos, também nos dá uma tristeza da constatação do quanto que ainda a gente precisa caminhar. Porque se nós somos o melhor, é o top do que a gente conseguiu, e ainda a gente tem guerras, a gente mata por um celular, não é assim? A gente destrói cidades inteiras por ganância.
A gente briga por religião para ver qual religião é melhor que a outra. A gente briga em família por questões políticas, né? Isso é o melhor de nós, né? E aí, mas ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar que nós já fomos muito piores que isso. Muito, muito. A gente jogava as pessoas para os leões comer e todo mundo ficava aplaudindo, achando lindo, né? E a primeira coisa que a gente precisa para a gente conquistar de fato essa misericórdia é quando eu consigo diminuir a minha indiferença em relação ao meu sofrimento e o sofrimento do outro, porque todos nós sofremos. Então, quando a gente vê, né, é óbvio que a gente não entra em questões políticas nas casas espíritas, mas quando a gente vê uma cena, como a gente viu semana passada, aquele número de corpos, né, na rua, no Rio de Janeiro, aquilo tem que me causar um mal-estar. Aquilo tem que me sensibilizar de alguma forma. Eu não posso ser indiferente ao sofrimento do outro. Porque quando eu me sensibilizo com a dor do outro, eu consigo compreender que como ele é digno de misericórdia. Como ele é digno de perdão. Né? E aí, quando a gente consegue ser sensível à dor do outro, a gente tem empatia, simpatia, piedade e o mais importante, a gente tem compaixão. Eu consigo viver com ele a dor. Eu consigo entender que quanto ele precisa de ajuda. Então, quando a gente tem essa dimensão do que é caridade, né? Que é ser bom, indulgente e perdoar, eu acho que a gente compreende de fato o que é ser cristão, né? A gente compreende de fato o que é o próximo capítulo que vai entrar em seguida, que vocês vão estudar, que é amar o próximo como a si mesmo, né? Ele vai nos preparando para que a gente consiga entender que todos nós, de uma forma ou de outra, a gente precisa de perdão. E a gente repete isso o tempo todo, né? O tempo todo eu estou rezando, eu estou orando, eu estou pedindo a misericórdia da espiritualidade, eu estou rogando a espiritualidade pelas minhas pequenas falhas. Então, se eu tenho essa consciência dos meus erros, da minha doença, do meu pensamento que ainda não é puro, eu consigo entender que o outro sofre das mesmas mazelas que eu. Óbvio, né, que a gente já chegou no nível de consciência hoje que a grande maioria não mata. A grande maioria da população não agride. Eu acredito que nós aqui nessa sala, a grande maioria das pessoas que a gente convive no nosso dia a dia, nunca matou ninguém, né? Mas tem quem mate. Tem quem roube, tem quem estrupa, né? Tem quem sequestre, tem quem dê golpe, né? A gente sabe desse contexto que a gente vem vivendo. E a gente precisa compreender, quando a gente pensa no macro perdão, que são questões muito complexas, que não dá para a gente só sair atirando e pensando e xingando e reclamando e falando que merecia, né? A gente tem que entender que existe um contexto não só dessa atual existência, mas de existências anteriores, de vidas anteriores. Não julgueis para não ser julgados, né? É o que tem aqui no capítulo anterior, na menção da semana passada, que foi: não julgueis a fim de que não seja julgado aqueles que estivessem em pecado, e atire a primeira pedra. É exatamente isso, né? Como que eu vou mensurar o pecado meu e do outro? Qual valorização que eu vou dar? A gente vai dar nota para isso? O meu pecado vale 1, mas o pecado do fulano vale 100. Quem mensura esse pecado? Quem dá nota para esse pecado? Quem pecou mais?
Eu ou aquele que matou? Será que ele, como Jesus falou, perdoar, eles não sabem o que fazem? Será que um pecado pequenininho, mas de uma pessoa que tem a plena consciência e conhecimento da lei divina, ele é proporcional àquele que não conhecia a lei? A gente não sabe. Então, se a gente não consegue valorar, dar nota para o pecado do outro ou de alguém, como é que eu sei que o meu pecado é menos importante, é um pecado, né, menos grave do que o outro? A gente não tem essa dimensão. A única dimensão que nós temos é que todos nós, internamente e em sociedade, nós pecamos, nós erramos, nós julgamos mal, nós ofendemos, e muitos matam, ainda matam, né? Mas cabe a nós, dentro da nossa humildade, da nossa serenidade de pensamento, tentar não alimentar mágoas, não alimentar ofensas, porque, como diz o Palavras de Vida Eterna na mensagem de Emmanuel, o único remédio para esse pensamento doentio é o perdão, né? Então, se a gente tem, né, a proposta é que a gente saia daqui com esse compromisso, né, de orai e vigiai. Vigiai o tempo todo os seus pensamentos. Vigiai quando você é ofendido, qual a sua resposta a essa ofensa. Como que você pode, né, refletir sobre essa ofensa para que ela não se torne uma mágoa e um rancor que vai inclusive te adoecer fisicamente e mentalmente. Quantas pessoas sofrem de problemas psíquicos pela dificuldade de perdão em família, pela dificuldade de aceitar o outro do jeito que ele é, né? Pelo orgulho de achar que seu jeito de ser é mais correto do que o jeito de ser do outro. Então, se a gente tem o compromisso de orar e vigiar, orar, pedir a misericórdia divina e que de fato a gente consiga perdoar as ofensas sofridas ao longo de cada dia. Pequenas ofensas, que elas sejam resolvidas, para que não virem grandes problemas, grandes rancores, grandes mágoas, e chegue a um ponto como a gente tem visto aí de tantas guerras, né? É um compromisso nosso diário, como eu falei com vocês, nenhum dom, nenhuma virtude é dom, é exercício. Então, que a gente tenha o compromisso diário, persistente, consistente, de ser cada dia melhor, de nos vigiar, de orar e de transformar todas as nossas mazelas, todas as nossas doenças, todas as nossas imperfeições a cada dia. Porque são grandes conquistas, elas não vão acontecer de um dia para o outro de uma forma mágica. Podem levar inúmeras existências, mas que a gente faça isso dia a dia. Ok? Muito obrigada.